Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar a arrepiante taxinha do amor. A GVG Mall é uma loja que vende chave de Windows amplamente conhecida aqui no YouTube. Para você comprar suas chaves de Windows 10, Windows 11 ou Office 2019, basta você acessar os links que estão na descrição, loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto, coloca o nosso super código RB25 e o preço que estava $21 vai cair para $16. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10, lembrando que o Windows 10 tem upgrade grátis para o Windows 11. Fuja da craqueagem com a GVG Mall. Casual Games. Esse vídeo aqui, do Series S. Ah, esse vídeo aqui eu assisti, pô. Que ele falou... Ah, ele falou realmente do Enéas, né? Que o Enéas falou que o Series S era bom, o Casual Games falou que era ruim. Vê os comentários. O que tem os comentários? Ah, o Enéas tinha respondido aqui. Mas o caso desse vídeo aqui, do Casual Games... Pô, uma 5600 XT, cara, é carinho, né, hoje em dia. Não tá barato mais. E na época que saiu o Series S, você também não achava, cara. Fala, galera, isso poderia ser um react e tal, mas não vale a pena porque é tão insignificante. Um canal chamado Casual Games, que eu nem conhecia, de verdade, usou um tweet do Godcos de um ano atrás sobre Starfield e trouxe à tona a polêmica do processador dos consoles. Deixa eu te falar, Casual Gamers, tipo assim, na boa, cara, você até, eu respondi pra você e você falou, caralho, você não manja nada de hardware, você não é nada. Refuta isso, caralho. Refuta, mano. Ó, 30% de processador e 73770. Ah, mano, na boa, tipo assim, eu nem quero estragar o seu negócio de placa da China lixo que você vende para as pessoas com comissão aí do AliExpress. Mas na boa, cara, não usa meu nome não, tio, tá ligado? Sério mesmo, mano, não usa não. Eu não entendi por que o Casual Games botou o coisa lá. Um canal chamado Casual Games, que eu nem conhecia, de verdade, usou um tweet do Godcos de um ano atrás. Mas eu não entendi essa porra aqui também que ele falou do... A polêmica do processador dos consoles. Deixa eu te falar, cara. Do i7, não entendi. Na boa. Não, eu sei, ele usou o comentário do Gotcose como exemplo, mas pra quê? Vamos lá, vamos ver o vídeo do Casual Games. A gente consegue montar um PC Gamer melhor e mais barato que o Xbox Series S. Ah, tu tá louco? Todo mundo sabe que o videogame é mais custo-benefício. Que nada, com 1.700 pila eu montei um PC Gamer melhor e mais barato que o Series S. Então tá, mostra que tu é galo então, quais peças que tu usou. Vou mostrar aqui pra vocês. O processador, a gente vai usar um Xeon E5 2666. Não, hoje em dia, tipo assim, processador, eu também ando decepcionado com o processador dos consoles, cara. Principalmente com clock desse CPU lá embaixo, que não tinha necessidade de ser um clock tão baixo assim. Pô, hoje em dia você bota um Xeon, pô, ele podia ter botado até um V4 aqui, que é baratinho, pô. O console tem um processador Zen 2 que é muito mais poderoso. Só que não, o console utiliza um processador que tem um cache capado e memória GDDR6 que aumenta a latência. E vocês vão ver nos lado a lado, aqui o nosso Xeonzinho entrega uma performance sim. Esse aqui, que aumenta a latência. E vocês vão ver nos lados. Esse aqui eu também não lembro como é que é no Play 5. Eu não lembro como é que é no Play 5 e também não lembro como é no Series X, deve ser igual, né? No Series X deve ser igual, mas ele não tem mais cache não no Series X? Não sei, tem que ver. Lado a lado, aqui o nosso Xeonzinho entrega uma performance sim semelhante ao do console. Ele também tem uma quantidade de cache bem razoável, que são 25 MB de cache L3. E embora não chegue nos 32 MB do Zen 2 de desktop, ainda assim é muito maior que os 8 MB do console. E hoje ele está saindo R$ 82,66 e mais de R$ 16,95 de impostos. Que daria em torno de... Dava pra botar até um V4 aí, tem um clock um pouquinho menor, mas acho que é o 2680. Reais, mas a gente pagou só 86 usando algumas dicas que vamos explicar ao longo do vídeo. Para a placa-mãe a gente está com uma MR9A aqui na mão, mas para os testes, como eu utilizei Dual Channel, vocês podem usar uma PR9 que é mais barata. Essa placa-mãe vai estar saindo aí entre 180 a 300 reais, dependendo do modelo que você escolher. Eu vou deixar as duas na planilha para vocês. E para resfriar o VRM dessa placa-mãe, a gente aconselha vocês usarem um cooler low profile. O que acontece? Para vocês conseguirem... Tipo assim, cara, dá para montar um Xeonzinho bacana.
bacana, né? Depois que surgiram esses V3 e V4, né? Porque antigamente o nego montava com aqueles Ion 775, porra da Idade da Pedra. Aí quando apareceu o V3 e o V4, aí realmente ficou maneiro. Um bom arrefecimento do VRM, o ideal é que tenha um cooler low profile, porque ele joga aqui o ar pra cima desse... Caralho, esse cooler AVC aí, caralho, tirou... E vai acabar fazendo um arrefecimento melhor. Peguei um 2667. Eu tenho um 2682, eu acho. Que são 1632. Aumentando a durabilidade da sua placa-mãe. E esse tipo de cooler pode sair entre 50 a 100 reais, dependendo do modelo. A gente pagou só 42 usando as dicas que ainda vamos descobrir nesse vídeo. Para a memória RAM, a gente está utilizando 2 pentes de 8 da Clio. Eu usei essa memória aí, Kyush. Glowway. Vários fabricantes. 32 GB também, funcionou like a charm. Muito forte, não precisa ser um Samsung BW, porque você não vai conseguir utilizar aí nesse setup uma frequência muito alta, né? Ele fica limitado a 2163 MT por segundo nesse processador. Então esse pentezinho aqui serve, vocês podem pegar uma de 3200 também, se vocês quiserem. Não vai funcionar nessa frequência com o processador, mas depois, se um dia você quiser usar um Ryzen, algum outro processador, vocês vão ter uma memória aí, tem um XMP um pouco mais agressivo. Partindo agora então para placa de vídeo. Em 2020, quando a gente montou um PC Gamer também melhor e mais barato que o Series S, onde todo mundo dizia que era impossível, a gente utilizou uma GTX 1660. Hoje em dia a gente vai utilizar uma 1660 Super como pois é, mano. Quando ele fez esse vídeo aqui, vamos lá. GTX 1660. Hoje em dia a gente vai utilizar uma 1660 Super como uma das candidatas. Naquela vez ainda botou o drive de DVD, né, pra sacanear o... Não foi essa aqui que ele sacaneou o Tiff? Nessa época que eu preferi o Series X, cara. O Series S. Pô, o Series S é muito maneirinho, cara. Ele podia ser um pouquinho melhor só. Pô, eu botei ele ali na sala, cara. Tipo assim, pra jogar os jogos do Game Pass, cara, ele é muito bom, cara. Tipo assim, eu prefiro o console do que um PC caveira pra caralho. Entendeu? Deixa ele... Impossível. Terminar. A gente utilizou uma GTX 1660. Hoje em dia a gente vai utilizar uma 1660 Super como uma das candidatas aí pra quem quiser. Tomou vergonha na cara? Não, eu falei a mesma coisa na época desse vídeo aí do utilizar casual. porque a gente tem opções da AMD que são até melhores em rasterização. Mas eu decidi testar ela de novo pra ver se continua batendo o Series S. Naquela época todo mundo dizia, vai custar 8 mil reais pra montar um PC Gamer melhor que o Series S. Mas eu mostrei que não. Inclusive com o driver a gente consegue usar Ray Tracing nessa placa. E a performance é terrível, assim como a performance do Ray Tracing no Series S. A outra opção que a gente tem e que eu utilizei nos testes é RX 5600. Esse modelo aqui da Veneda, ele chegou a custar aí na faixa de R$730 com os cupons durante o aniversário do AliExpress. Você consegue encontrar aí sem os cupons. Acredito que eu paguei R$790 porque eu comprei. Cara, olha, é muito escroto. Não, muito escroto. Cara, isso aqui... R$800 a gente pagava na 5700 XT. Era o que a gente pagava na 5700 XT, cara. Dava pra tu montar, hoje em dia, vamos supor, mesmo que tu fosse pegar um Xeon, aquele Xeon que eu montei lá, o 2697, que eu acho que é o mais pica, o V4, você colocaria ele 250, com uma placa-mãe dessa daí, mais 250, 500, mais 32 GB de memória da Kirsch ali, aquela porra, mais 250, né, 750. Cara, hoje com R$1.000, você bota uma 6700 XT, cara. Mais R$1.000, 1.750, né? 6.800 por 1.500. Pois é difícil, cara. Não? E assim, eu desanimo fazer isso aqui, porque, beleza, é melhor que o Series S, mas eu também não compraria mais o Series S atualmente. Comprei antes. Então essa é uma placa interessante, ela tem um bom poder de rasterização, mas ela tem um probleminha que vocês vão ver nos testes, que em um dos jogos, o Alan Wake 2, ela não tem os mesh shaders, então a performance acaba sendo desproporcionalmente inferior nesse jogo, mas os outros ela manda bem. Outro modelo uma 3080 por 2K. É aqui a RX, eu peguei uma GT 1030 por 950, caralho, daquela que roda tudo. E ela também tem uma frequência um pouco maior. Ela acaba entregando em torno de 10% a mais de performance. Essas que rodam tudo é foda. Então é uma opção interessante aí pra vocês também poderem montar o PC de vocês. E para fonte, vocês vão utilizar uma fonte de boa qualidade. Não comprem fontes Xing Chong, aí compre uma fonte boa, que aí você garante uma boa durabilidade do seu setup. Beleza? Então vem cá aqui comigo. Tem uma fonte da MSI de 650 watts aí que tá R$250, sei lá. Lembrando que a maior parte dos testes foram feitos em live e que esse PC já foi divulgado com antecedência nos nossos grupos de WhatsApp e no Telegram. Se vocês quiserem participar para ter acesso a essas promoções, é só escanear o QR Code que está na tela. O preço total do nosso PC ficou em R$1.427 no AliExpress, incluindo o SSD NVMe e todos os impostos, faltando só a fonte que recomendamos pegar no Brasil. E se você pegar algo minimamente decente, como essa Silverstone de 500 watts, o total fica em R$1.657.
Nada mal. Bora lá então para os testes. A nossa metodologia de teste é muito séria e dá bastante trabalho. A configuração dos gráficos é feita com base nas análises da Digital Foundry e da iGen. Assim, a gente garante que o que estamos testando é equivalente ou até mesmo superior a como o Series S roda o jogo. A resolução também é igual ou superior. E para finalizar, precisamos encontrar o mesmo trecho do teste e tentar repetir exatamente os mesmos passos. Dá bastante trabalho. E eu também fiz alguns experimentos, como por exemplo aqui no Starfield, eu travei os quadros em 30 para ver se eu consegui uma experiência sem... A placa de vídeo do Xbox Series S é um pouco pior que a 6500, não é? Ou é um pouco melhor? Não, é uma 5500 porque não tem Ray Tracing. A 5500 não tem Ray Tracing, ele tem. E se acontecessem essas quedas, seria uma... É quase uma 1660. Ou até alguma coisa relacionada à engine do jogo. E eu encontrei relação em alguns lugares onde ocorrem quedas tanto no console quanto no PC. Como por exemplo aqui, um pouco antes de passar por baixo dessa ponte. Tem uma instabilidade nos dois. Apesar de no console a situação ser pior, ela parece ser indicativo de algum tipo de traversal stutter. Essas travadinhas geralmente acontecem em ambientes maiores, como aqui na cidade de New Atlantis. Como são ambientes grandes, geralmente em algum ponto do mapa ocorre um carregamento de uma próxima parte do jogo. Isso também inclui os NPCs. Notem como aqui ocorrem picos de uso de CPU e depois ele volta a estabilizar na faixa de 40% a 50%. E esse teste foi com a RX 5600 XT. Vamos ver como é que ele se sai com a placa da Nvidia a 1660 Super. Aqui o comportamento é bem parecido. Quando a gente chega embaixo da ponte, tem uma pequena perda de performance, bem como um pico de uso no processador. E por último, testamos a 5600 não XT. E com ela, eu não cheguei a travar em 30 FPS. Deixei livre para ver o que ia acontecer. E com isso, as travadinhas ficaram bem mais nítidas. Observem também que na maior parte do tempo, o nosso Xeon consegue levar a 5600 próxima do uso máximo, exceto nesses cenários que demandam bastante do nosso processador. Aqui no Series S chega a cair de 30, né, cara? E por falar em gargalo de processador... Por isso que é foda, o Series S ele serve pra tu rodar joguinho do Game Pass, cara. No nosso próximo teste, o Cyberpunk 2077, isso fica fácil de mostrar. É só ir num centro com vários NPCs. Olhem como aqui a placa de vídeo tem dificuldade de se manter acima de 90% de uso. Mas ainda assim, o nosso Xeon guerreiro consegue segurar os 60 frames por segundo quase o tempo inteiro. Enquanto isso, o console vê muitas quedas para casa dos 40 frames por segundo. E agora, dá pra entender por que o processador Zen 2 dos consoles é tão limitado? Além dos 8 MB de cache serem poucos, eles não são unificados. Não é à toa que mesmo no Series X e no Play 5, a gente tá vendo tantos jogos rodando a 30 frames por segundo. Mesmo se a gente usar um setup inferior, como o Xeon 2630 V3, que custa R$30, e a 1660 Super, que é a mais fraca dentre as três sugeridas, a gente ainda consegue se manter acima dos 60 frames por segundo. Então, mas será que isso aqui é CPU ou é GPU? A GPU é pior, cara, do que 1660 Super, entendeu? Talvez não seja só a CPU. Tem que as quedas mais fortes no console ocorrem justamente quando a gente tem um pico de uso de CPU, chegando na casa de 80% das 16 threads que o nosso Xeon oferece. Não temos acesso às estatísticas de uso do processador do console, mas eu acho que dá para deduzir com algum grau de segurança que essas quedas que vemos em centros, onde existe grande concentração de NPCs, são mais relacionadas às limitações do processador. Então, mesmo que colegas criadores de conteúdo fiquem bravos quando a gente fala que o processador do console Series é fraco, não podemos compactuar com esse tipo de informação. Primeiramente, ele cita como se a memória GDDR6 fosse... Vamos ver. Specs mínimas do Starfield do PC é um Zen 2600X com clock de 3.6. 6 núcleos de threads. O Series X é um Zen 2 3.8 3.6 com 816 de 2020, que não usa DDR e sim 20 canais de DDR6. Então é boa. Com todo respeito, enfia sua teoria de processador fraco do Series X para Starfield, né? Pois é, eu acho que a Microsoft foi muito conservadora nisso, cara. Ah, esse ele mandou pro casual ano passado. Fosse algo bom para o processador, mas é justamente o contrário. GDDR6 tem uma latência altíssima. Cara, é capaz de essa porra sair pro PlayStation, sair em 60 quadros dessa porra desse Starfield. Ela é boa para placas de vídeo, mas para o processador é péssimo. A latência acaba ficando em torno de 150 nanosegundos. E os cores são Zen 2 sim, mas não são comparáveis com o 13700X como muitas pessoas dizem, pois eles não têm 32 MB de cache L3 unificados, e sim apenas 8, divididos em blocos de 4 MB não unificados. Além do mais, no console... Isso no Series X que ele tá falando, né? E apenas 8, divididos em blocos de 4 MB. É, porque são... Ah, não, se bem que é o mesmo, né? É, mas eu não sei se é a mesma quantidade de cache, se é idêntico. É idêntico mesmo o Series S e o X? Alguém sabe aí se é idêntico? É a mesma CPU, exatamente a mesma. Mas, porra, essa deficiência aqui, pô, a Microsoft podia ter
Podia ter botado até um outro cache. E podia ter simplesmente aumentado o clock do console, era a coisa mais fácil de se fazer. GB não unificados. Além do mais, no console, um dos 8 cores é reservado para o sistema. Então, mesmo que o nosso Xeon da arquitetura Haswell tenha um IPC inferior, ele ainda consegue se sair melhor nesses cenários que exigem mais do processador em games, principalmente pelo cache e a latência Ele tá falando do Series S, ó. reduzida. São 20 MB de cache L3. Tipo assim, também, a pica daqui toda também, tá. Esse processador aqui, quando saiu, ele era um processador que custava $2.000, cara. Vamos ver aqui. Xeon 2667, né? V3. Ou é 2666 que ele usou? 2666 V3. Que $1.500, cara, esse processador. Dá pra você fazer essas loucuras hoje em dia, porque essa porra virou lixo na China, né? Mas que é mais caro do que uma 4.090 se der mole, né? Quando foi lançado. Então, tipo assim, mas a comparação do casual é válida porque ele quer montar um PC melhor do que o Series S. E hoje dá pra você montar, pô. Ter um PC com desempenho bem melhor do que o Series S. E uma latência que é basicamente metade da do console. Eu poderia também dizer para você enfiar no... E mesmo assim, se a sua mente é limitada não conseguir entender, lembre-se, o Series S vai ter uma versão 1440p com FSR 2.0, sendo um console 3 vezes menor. Ou seja, essa versão viraria fácil modo 60 quadros no Series X. Eu também acho que daria pra rodar sim 60 quadros no Series X, cara. Eu acho que daria pra rodar. Bastava a Microsoft querer. Não, tipo assim, existem formas da Microsoft acelerar o console executando o jogo, pô. Executa o jogo aumenta a frequência da CPU quando for executar o jogo, aumenta a frequência da GPU. Dá. Ela que não quer, pô. Faz um update pra aumentar. Não, porque aqui o problema é a CPU. O problema que está acontecendo é que a CPU dos consoles, ela tem um clock muito baixo, cara. Por exemplo, você pega um Ryzen 3700, que teoricamente é esse chip aí, só que tem mais cache. O clock dele acho que é 4.2, 4.3 o turbo. Uma porra dessa. É muita diferença, cara, para 3.5. Aí o Series X tem um processador de 3.8 e o Series S 3.6. Então, mas a gente não sabe se, tipo assim, são todos os processadores em 3.8, se é um em 3.8, os outros em 3.5, 3.4. Porque se for todos a 3.8, o que eu acho muito difícil, é coisa pra caralho. Mas ele poderia ter um núcleo, outro núcleo que desse um salto de 4.5, 4.3. Dá pra fazer, cara. O processador não é ruim, na minha opinião, ele é mal aproveitado. Mas por exemplo, o Roninho, o Series S saiu aquele Asian Chronicle, Series S. Saiu o Harold Halibut, Series S. Saiu Bob Esponja, 4K no Series S. Psychonaut 2, Series S. 38 virou Prime. É uma máquina de Series S. E o que a Microsoft lançou até agora em 4 anos? Jogo para Series S. Quando tu vai jogar um jogo grande, realmente ele se fode, mas o jogo é uma merda. Adianta de quê? Que a versão do Series X conseguiria rodar o Starfield a 60 FPS se fosse 1440p. Mas eu acho que é mais válido explicar que existe uma diferença entre as tarefas de um CPU e uma GPU. Se um CPU não consegue empurrar 60 frames, não adianta baixar a resolução, porque o gargalo não é desenhar os objetos na tela, e sim empurrar essas chamadas para a placa de vídeo fazer isso enquanto ainda cuida de toda a lógica do jogo. Dá uma olhada aqui no Cyberpunk, a gente está em torno de 80 FPS, certo? A resolução agora é 1440p. Então, segundo a lógica do nosso colega, se eu baixasse para Full HD, a quantidade de frames deveria aumentar. Mas não é isso que acontece, eu volto pro jogo e continuo na casa dos 80 frames por segundo, porque o processador não consegue empurrar mais quadros. Não adianta baixar a resolução. Porra, não, tudo bem, entendo aqui o que o casual quer dizer. Mas você poderia diminuir muita coisa aqui, cara. Você poderia diminuir a quantidade de personagem, NPC, você poderia diminuir um monte de coisa que pesa na CPU, pô. Pois é. Então, tipo assim, não fizeram porque não quiseram, cara. Fizeram porque não quiseram. Porque nego aceita. Ou então podia, porra, lança um patch, aumenta o clock desse... E se queimar,
Se lançasse um patch pra aumentar o clock dessa porra do PlayStation 5 aqui, eu ia aumentar essa merda. Pra ver se não roda o Final Fantasy lá direito, em 4K. Eu rodo mesmo, que se foda. Pô, tudo travado. Se o processador não empurra mais frames, você não vai ganhar mais performance. A única coisa que aconteceu foi deixar a placa de vídeo mais ociosa, saindo de uns 90% de uso para casa dos 70 e poucos. Enquanto isso, o processador segue na mesma taxa de uso porque ele está empurrando a mesma quantidade de quadros e a mesma lógica. Isso não é teoria, irmão, são dados. E essa não é uma opinião só minha. A própria Digital Foundry já fez diversas referências. Esse jogo é absurdo, cara. Plague Tale 2. A limitação do processador dos consoles atuais, como aqui no Plague Tale Requiem. Nesse vídeo, o Alex testou um Ryzen 5 3600 e viu que o mesmo não conseguia segurar 60 FPS nesse vilarejo, e portanto concluiu que os consoles não teriam um modo de 60 FPS justamente por essa limitação do processador. E se alguém ainda duvida da capacidade do Xeon V3 baratinho, esse teste que eu fiz em uma live em 2022 mostra que o modelo inferior, o 2630V3, consegue entregar uma performance semelhante no mesmo local. E no fim, 7 meses depois do lançamento, o jogo acabou recebendo um patch que liberava um modo de 60 FPS nos consoles. E com isso, conseguimos confirmar que a limitação realmente era do processador. Porque o mesmo patch saiu no PC e lá nas notas dele tinha explicação de que as novas opções reduziam o uso de CPU. E enquanto eu dava essa explicação... Pois é, aqui, reduziram o que pesava na CPU, pô. Física, de NPC, inteligência artificial, água, todas essas merdas pesam na CPU. Então, vocês já viram trechos dos testes mostrando que o nosso setup se saiu melhor que o console nesse jogo. E na verdade, a 5600 entregou quase o dobro de performance. Mas nem tudo é alegria. Vamos atrás dos piores casos, começando com Resident Evil 4 Remake na placa da Nvidia. Dá pra ver que aqui a briga é bem acirrada. Às vezes o nosso setup tá na frente e às vezes... É porque, tipo assim, a gente tem a opção... O console é uma pica, cara. O console, ele sempre vai ficar pra trás. Porque, tipo assim, no PC, hoje em dia você consegue pegar um processador que custava $1.500 por R$80, né? E a placa de vídeo, tu pode pegar uma 6700 XT, né? Que é melhor que todos os consoles. Memória, chapa a memória naquela porra, porque a memória tá a preço de banana. Então não tem como. O console, ele vai sempre ficar fudido, cara. Às vezes o console tá na frente. Isso acontece porque esse motor gráfico, a RE Engine, realmente favorece muito o hardware da AMD. E por falar nisso, a nossa segunda placa mais fraca, a 5600 OEM, entrega performance com folga, sempre acima dos 70 FPS. Nesse caso, a 5600 entrega 30% a mais de performance que a 1660. E o PlayStation 5 rodando horrível, isso aqui, pior do que a 6600 XT. Eu fiz esse vídeo. Mas nem tudo é alegria, porque como eu tinha dito no início, a 5600 não tem os Mesh Shaders, e tem um jogo em específico onde isso acaba sendo um problema, que é o Alan Wake 2. Aqui, a placa da Nvidia não tem problema para bater o Xbox, tendo suas piores quedas para casa dos 33 frames por segundo. É bizarro esse jogo no Xbox, cara. Essa porra deve rodar em 540p. 7 no pior dos casos. Mas a 5600, por não ter os Mesh Shaders, é um desastre aqui. Além de não conseguir chegar na Performance Series S, ela apresenta um pouco de micro-stuttering, que acaba atrapalhando o gameplay. Então, apesar de ela ser uma placa que geralmente... Tu jogar esses jogos grandes no Series S é uma merda jogar no Series S. Nesses PCs aí até dá, né? Tu aumenta, bota 60 quadros ali, vai ficar um pouco feio, mas até dá. É melhor e mais barata, ela tem os seus problemas. E a 1660, que era a nossa escolha original para esse setup, continua mandando bem, mesmo sendo inferior nos outros casos. Então, agora que a gente já viu os testes, vem a pergunta. O que esse setup tem de diferente do de 2020? E a principal diferença de agora é que é mais fácil uma pessoa normal montar. Em 2020 a gente usou um processador com interposer, mas aqui o bom e velho Xeon se mostra mais do que suficiente. A placa de vídeo escolhida na época continua entregando mais performance que a do console. A diferença é que você não encontra mais a 1660 normal à venda, e sim a Super, que tem em torno de 9% a mais de performance e dá mais folga ainda para bater a performance do console. Antes mesmo do console ter saído, eu já tinha posto a minha mão no fogo, o console não ia rodar. A 1660 Super é bacana. A 1440p 60 quadros, posso dizer com toda certeza para vocês, não vai rodar 1440p 60 quadros, que era o que o marketing da Microsoft vinha fazendo. Cara, na verdade roda, casual. Casual falou merda agora. O Bob Esponja roda em 4K 60. É foda, né? O Ori não roda em 4K. Roda em 4K no Series S? Não roda, não. Não roda. Eu lembro que eu jogava em 4K no PC. Quando eu rodei no Series S, eu achei diferentão. Não é tudo no máximo, não. Achei bem diferente do PC para o... Cara, o Series S, ele é uma máquina de jogo indie. E o Series X, ele é uma máquina de jogo indie também. Porque não tem jogo bom, não tem jogo grande. Diferente do que disseram muitos fanboys nos comentários, quem realmente acompanha o meu canal sabe... Isso aqui foi bizarro. Ray Trace,
sim. 1440p 120, né? Bizarro, totalmente bizarro. Que eu trabalho sempre em cima de dados e a minha aproximação realmente estava certa. Eu tinha escolhido uma GPU custo-benefício com margem para bater o Series. Ah lá, vamos ver aqui, ele comparou aqui, ó. A ação realmente estava certa. Eu tinha escolhido uma GPU custo-benefício com margem para... Ela ainda é mais forte, cara, do que a do Series S, a 5500 XT. Olha lá, o clock é maior, cara. Uma GPU merda dessa daí, cara, não, a Microsoft tem que fazer... Cara, é basicamente o chip RDNA 2 que a gente tem na 6600 XT. Pô, o clock da 6700 XT, cara, é 2600 MHz. 2600. Custava ali de botar nessa pelo menos a 2000, cara. O Xbox é 1800 o clock. O do PlayStation é 2200. Poderia subir pra caralho, cara. Tanto a CPU quanto a GPU. Fazer o quê? Para bater o Series S. Só que o que eu não esperava é que, diferente do que eu disse no vídeo, a Nvidia iria liberar Ray Tracing para 1660 em alguns jogos com uma atualização de driver. Então, no fim, a 1660 acabou suportando até Ray Tracing e bateu a performance do console mesmo sem ter hardware dedicado para isso. Nessa live que vocês estão vendo, eu testei o Ray Tracing no Watch Dogs Legion usando as mesmas configurações do console. E como eu já tinha dito, a performance do console é fraca com Ray Tracing, tanto que não tem como chegar à qualidade gráfica do console pelo menu gráfico no PC. Algumas das configurações são menores do que o mínimo disponível. Para conseguir chegar nos gráficos do console nesse jogo, eu precisei editar manualmente o arquivo XML da configuração gráfica, conforme essa análise da Digital Foundry. Então, diferente de 2020, onde eu montei um PC para bater o Series S como um desafio, aqui eu montei um setup que eu realmente acho uma ótima opção de PC Game barato em 2024. O PC Game é caveira 2024, né? É isso aí que o brasileiro merece, cara. Isso aí é o que o brasileiro merece. É isso aí. Dá pra tu melhorar um pouquinho de nada aqui, botando um processador um pouco melhor, uma placa de vídeo um pouco melhor, mas é o máximo que dá. O Series S acho que é pior do que uma 6500 XT. Ele é um pouco pior. Ou é o mesmo chip, mas com clock menor, um pouco assim, eu não lembro. Dificilmente você vai conseguir mais performance nessa faixa de preço. Claro que se você tem dinheiro sobrando, faz mais sentido pegar logo um Ryzen. Mas se você está satisfeito com a performance que os consoles atuais entregam, eu duvido muito que o bom e velho Xeon tenha algum tipo de problema para fazer o mesmo até o fim dessa geração. Quem sabe daqui 4 anos eu faço outro vídeo pra responder os comentários que os fanboys... É foda também. É foda que só um controle do Series S já é 400 pila. Aí tu compra um controle do Fragas, que é 150 reais. Cara, o Series S, ele foi uma boa opção quando teve o lançamento, né? Que tava no meio da pandemia, bicho, tava tudo caro pra caralho. Ele foi uma boa opção, na minha opinião. Ele era bonitinho e tal, mas é aquela porra, cara. O console, ele vai ficar defasado. O console vai ficar defasado. Ou o PlayStation 5 aí não consegue rodar 60 quadros direito. Resolução bizarra do Final Fantasy. O Final Fantasy XVI caindo quadro pra caralho, 40 quadros. Na época da pandemia, o Series S era 2.800. 2.800 era o preço do Series S. E o PlayStation 5 era 4.500 no lançamento. Ele foi lançado por 5.000, aí teve aquela redução de preço do Bolsomito e ficou para 4.500. E o Series S, ele foi lançado acho que é 3.000 e quando teve a redução de preço foi para 2.800. Bizarro, né?